pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Carol Viegas, líder de marketing aqui na Top 2 e serei a condutora da conversa de hoje. E antes de nós começarmos o nosso bate-papo, uma pergunta: como está a sua saúde mental? Sim, nós vamos abordar um dos temas mais importantes da atualidade para todos, especialmente para os líderes de recursos humanos que cuidam de todo mundo dentro da companhia. Nós queremos ouvir, trocar experiências, boas práticas, perspectivas e, principalmente, opiniões de uma das áreas que mais tem atenção ao cuidado. Os números sobre adoecimento físico e mental, em decorrência das rotinas de trabalho, sempre foram alarmantes. Mas desde 2019, com a pandemia, e em 2020, ficou ainda mais. Nós ocupamos a posição de país mais estressado pela Organização Mundial de Saúde. E o assunto é tão sério que ganhou apoio na atualização da NR1. As normas regulatórias já tinham um capítulo de gerenciamento de riscos que olhava para quedas e acidentes, mas agora também contemplam as questões de saúde mental. E para que nós possamos aprofundar nessa conversa, nós convidamos dois nomes de peso, duas amigas. Na verdade, elas são mais que amigas, são friends. Estarão conosco aqui durante esse bate-papo. Cristiane Ferreira Tanese. Tanese. Cristiane Ferreira Tanese é executiva de marketing com 25 anos de experiência em tecnologia e serviços, tendo atuado em empresas como Visa, Mastercard, American Express e Doutor Consulta, graduada em administração pela PUC de São Paulo e pós-graduada em comunicação pela ISPM. Em neurociências pela Santa Casa, liderou transformações digitais em marketing B2B e B2B2C. Apaixonada por jornada do cliente, transformação digital e marca empregadora, hoje atua como mentora e investidora anjo. Sua liderança se destaca pela empatia, propósito e desenvolvimento de talentos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E junto conosco nós temos também a Luciana Amorim, executiva com 25 anos de experiência em recursos humanos, graduada em administração de empresas pela FAAP e com MBA pelo INSPER. Possui uma forte visão estratégica, foca na experiência do colaborador e no alinhamento entre pessoas e negócios. Possui uma trajetória que inclui a implementação de iniciativas voltadas para engajamento, diversidade e transformação digital no ambiente de trabalho e passou por empresas como Mastercard, American Express e atualmente está na Western Asset Management. Sejam muito bem-vindas e agora eu quero convidá-las para que vocês se apresentem nas palavras de vocês e só para seguir aqui a ordem alfabética, eu vou começar com a Cris. Olá a todos e todas. Eu sou a Cristiane, eu sou uma curiosa. Acho que essa palavra que eu escolho para me apresentar, porque acho que isso que me leva a entender mais do comportamento, humano, e por isso até esse assunto para mim é tão caro, né? Falar de saúde mental, né? Acho que dessa trajetória de marketing, inovação, fui buscar o entendimento do comportamento humano para entender o consumidor, mas por que não entender a gente, né? Nós, os seres humanos, e como a gente pode ser melhor, né? Perfeito. Já estou ansiosa para esse bate-papo. Lu? Olá, pessoal. Eu vou um pouquinho em outra direção da Cris de falar do pessoal. Então, além de executiva de recursos humanos, eu sou mãe e é um papel muito difícil de ser executado hoje em dia, né? E passar todos esses conceitos da importância da saúde mental ou então perceber né, o quanto ela impacta, o quanto ela pode ser impactante na vida do meu filho, inclusive, é algo que me preocupa. Então, eu também estou sempre alerta, estudando e preocupada aí com o assunto. Muito obrigada. Quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Fiquei muito feliz de conseguir conciliar essas agendas. Quando eu conversei com a Cris, ela sugeriu o teu nome. Foi justamente por ser um assunto que vocês duas olham com tanta atenção e carinho e por a gente saber que é um tema que está cada vez mais alarmante dentro das organizações, né? Acho que mais do que nunca a gente passou a olhar com mais carinho e atenção para a nossa saúde e a priorizar isso dentro do nosso dia a dia. E quando a gente leva isso, a gente sabe que isso fica ainda mais difícil nas lideranças. Como é que o líder se mostra vulnerável? Eu acho que houve um tempo em que isso não era permitido, mas agora a gente começou a entender que o líder também é humano. E aí, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria ouvir de vocês quais são os sinais que devem ser vistos como bandeiras vermelhas para identificar
se os colaboradores estão ou não enfrentando desafios mentais? Acho que eu vou começar por aqui. Acho que a gente tem tem 2 tipos de sinais que são claros, né? Acho que que são sinais físicos, que esse colaborador vai sentir. Então, se é taquicardia, sudorese, se é apatia, falta de apetite e tal. Só que esses sinais físicos dificilmente são percebidos dentro de uma organização. Né, requer este caminho. Então, como você falou da história do líder vulnerável, né? Tem que ter essa escuta, né? Que acho que a Lu pode falar mais sobre isso. Mas um outro que é um sinal que é mais perceptível dentro do ambiente corporativo é a mudança de comportamento. Então, que tipo de mudança de comportamento você começa a notar na sua equipe, nos seus colaboradores, nos seus liderados, se tinha um desempenho excelente, de repente piorou o desempenho, nunca faltou e começou a faltar. Então, que tipo de comportamento tem sido alterado, né? Acho que a Lu pode falar bem sobre isso. Exatamente, Cris. Eu acho que para o líder o comportamento, a queda da produtividade, né? Ela pode ser um sinal muito importante. Porque, como você disse, é muito difícil você, como líder ali, tendo que fazer 1000 coisas no dia, você perceber o sinal físico. O sinal físico, ele é muito claro, né? Para a pessoa que está sentindo, mas não para quem está do seu lado, né? E eu costumo falar muito que o estresse a gente esconde. E a felicidade a gente finge, né? Então, não é difícil você ouvir casos onde acontece alguma tragédia, alguém que tira a própria vida, e o colega do trabalho falar: nossa, mas eu nunca percebi. Essa pessoa estava sempre feliz. Então, assim, como é que eu não consegui perceber isso, né? Porque o comportamento, ele nem sempre é tão fácil assim de identificar. Então, a gente precisa ter um olhar muito empático, né? Muito de se colocar no outro e perceber aquelas pequenas nuances. O que mudou no dia? Ou, às vezes, a pessoa até parece estar se comportando igual, mas o desempenho dela caiu vertiginosamente. Ou, então, começou a faltar um funcionário que nunca faltava e agora falta, né? Então, são pequenos sinais que vão construindo aí um pano de fundo. E eu acho que precisa desse espaço, né? Acho que a Carol começou falando do líder que é vulnerável, né? Se você não tem esse espaço para a pessoa se colocar, colocar esta armadura é quase uma defesa, né? Então, você acaba fingindo várias coisas. Então, é importante ter essa abertura, essa vulnerabilidade, que o líder se coloca também, que fala assim, é um lugar que todo mundo pode trocar, né? Então, acho que é um pouco dessa abertura. Sim. Legal. E uma coisa que vocês falaram, né? A gente trouxe o exemplo do líder, porque o líder ele acaba sendo o espelho da equipe, né? Então a equipe acaba muito se comportando de acordo com as expressões daquele líder. Se aquele líder fala sobre suas vulnerabilidades, eu me sinto confortável para falar sobre as minhas vulnerabilidades. Com essa mudança, né, de 2020 para cá, vocês têm sentido que os líderes estão se colocando dessa forma mais aberta? Ou ainda é um tabu? Eu tenho sentido que sim. Eu vi uma mudança muito forte, mas ainda temos muito a melhorar, né? Mas assim, eu lembro no passado, vou contar um caso aqui, que eu tinha um líder lá atrás, né? Até na empresa que a gente trabalhava juntas lá atrás, que ele virou para mim e falou assim: Cris, você é muito autêntico no trabalho. Você tem que ser mais séria, mais fechada, mais assim. Então, ele queria que me moldasse dentro daquela armadura que ele acreditava que era para o ambiente corporativo. E eu sempre fui muito autêntica, porque eu estava sendo eu mesma, né? Então, vulnerável, disponível, né? E é uma liderança que, até para mulheres, acho que até nessa questão de gênero, assim, a gente tem que ser muito corajosa para hoje, né? Eu tenho essa maturidade para olhar para trás. Né? Na época eu falei, então, me sentia frágil, né? Diferente, né? Hoje, olhar para trás e falar assim, para ser você mesmo no ambiente, quer dizer que é um ambiente que permite fazer, né? Um ambiente que permite você ser você mesmo. Então, e hoje, com essa preocupação que vem vindo, acho que até das diversidades, a inclusão, o que se busca com isso? As pessoas serem elas mesmas. Né? Então, independente de raça, gênero, você tem que ser você mesmo, contribuir com sua experiência, que é isso que a gente quer. Né? Então, se você não consegue trazer sua experiência para o jogo, todo mundo sai perdendo. Então, acho que esse é o ambiente eu acho que é essa mudança que eu tenho visto, assim. Perfeito, Cris, porque é exatamente isso. Se você
o líder, ele precisa mostrar uma primeira vulnerabilidade, né? Aconteceu dentro da empresa mesmo. Logo que a gente pôde voltar presencial, eu lembro que eu fiz algum webinar, eu não lembro se era de burnout, mas enfim, relacionado ao tema, e as pessoas escutam, porque ainda é um tema que causa muito preconceito, né? Nossa, é você doente, né? Tipo, uma doença, ai, vai fazer... Ainda tem, pode parecer que não, verdade, É. avançou muito, mas ainda assim tem preconceito. Como assim eu preciso fazer terapia? Como assim eu preciso tomar um medicamento? E a gente fez esse webinar e eu levantei a mão, porque eu já tive crise de ansiedade e eu tive que ser medicada e eu tive preconceito comigo mesma no início. E eu fui falar com a minha psiquiatra. E ela falou, Luciana, mas por que você está tão resistente? Se, na verdade, o que a gente está fazendo é algo para te ajudar e você não sentir mais o que você havia sentido. Eu falei, nossa, é verdade. É. Então, por que não eu também dividir isso com as pessoas? E nisso eu dividi e o meu chefe, que é o presidente da empresa, levantou a mão e falou, eu também. Nossa. Eu também tomo medicação, eu também cuido da minha saúde mental. Aí você vê que as pessoas se desarmam um pouco, né? Porque ainda assim tem esse preconceito, sim. Então, você mostrar essa vulnerabilidade é importantíssimo. Legal. E agora eu vou pegar no ponto do gênero, que vocês duas mencionaram em momentos diferentes, mas que é importante da gente ressaltar, porque existe uma expectativa sobre a mulher ser mais cuidadosa, estar mais atenta ao outro, numa posição de mais empatia. E a gente tem diversos papéis que fazem com que a gente tenha esse jogo de cintura, né? Então é a profissional, é a mãe, a esposa, a amiga. A gente tem essa facilidade de transitar, assim como os homens também têm, só que deles é esperado de formas diferentes. Então, trazendo isso para o mercado de trabalho, né? Como que vocês enxergam e como que vocês têm essa relação entre a cobrança e o autocuidado, principalmente sendo líderes? Quer começar? Pode ir. É difícil para chuchu, né? Então, vamos começar pela cobrança. Então, assim, eu sou mãe também, eu sou mãe de 2 meninas lindas. Então, a cobrança é gigante nesse papel. Então, assim, acho que existe uma construção social do que é esperado do papel da mulher, esse lugar de cuidado, né? Tanto que as profissões de cuidado são todas femininas, né? Então, a maioria de mulheres, enfim, nessas profissões. Então, existe sim essa cobrança para tudo. Então, você tem que ser uma mãe perfeita, uma mulher, uma esposa perfeita, você tem que ser uma profissional perfeita, tem que estar linda, maravilhosa, magra, fazendo todas as ginásticas possíveis. Então, assim, é exaustivo, assim. E aí a gente tem que repensar também, quando a gente fala da cobrança, esses papéis, né, dos parceiros. Então a gente fala assim, meu marido ajuda. Não, não ajuda, cada um faz sua tarefa, não ajuda. Então, assim, se ele tem, né, ele tem um trabalho, ele tem uma tarefa que ele executa, a gente executa outras tarefas. Então, é uma divisão de tarefas, né, que se espera num lar mais funcional, porque se a mulher entrou num ambiente de trabalho, se espera que tenha essa divisão de forma né, mais equitativa. Então, acho que esse é do ponto de vista da cobrança. E do autocuidado, muitas vezes, ao longo da minha jornada aí, eu entendi que o autocuidado era uma coisa só da beleza, né, do bem-estar. E não é. O autocuidado é necessário, porque assim, a gente precisa se olhar. Eu tô bem? O que eu tô sentindo? O que tá acontecendo comigo? Porque a gente se coloca em último da fila. Né? Então, esse autocuidado não é falar, se der, eu vou lá. Era quase assim, se der, eu faço isso, se der, eu faço uma... Não, não é se der. Se você não tá, é aquela história da máscara do avião, né? Uhum. Coloque a máscara primeiro em você, e depois você vai assessorar o filho que tá com você. Né? Se os filhos estão achando com você, que você vai colocar a máscara. Né? Então, se você não coloca a máscara em você, então, para mim, o autocuidado é algo que eu mudei muito com a maturidade aí, e coloco na minha prioridade. Legal. Eu acho até que é uma herança, né? Eu falando muito honestamente, assim, eu tive muitos chefes homens, sou casada, tenho filho homem, mas a maior cobrança ela vem de mim mesma, né? Eu acho que a mulher, ela se coloca muito nesse espaço, né, de cobrança. Então, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, quando na verdade
será mesmo que tá todo mundo te cobrando ou é uma coisa que vem mais de você, né? Vem de dentro porque tem essa herança cultural, sociedade é assim, né? Então, por isso que esse autocuidado que você falou, Cris, é essencial. Então, você se autoconhece, né? E aí você fala, bom, aqui eu vou cuidar porque aqui tá faltando, né, um carinho maior, né? Porque esse autoconhecimento, ele permite que você sinta e aí você entenda quais são suas limitações, né? Quais são suas fortalezas e aí você consegue dar carinho para aquele espaço que está mais necessitado, né? E aí, acho que só complementando a questão do autocuidado, ele fala sobre bem-estar, né? Acho que tem uma questão do bem-estar, tem de exercício físico, de cuidar do sono, mas tem um lado que é muito hoje discutido, que é a vida social. Né? Então, eu sou muito feliz aqui de ter uma amiga ao meu lado, e a gente tem uma amiga em comum que promove, né? Até uma meta dela, a gente vai fazer essa cobrança já no podcast, da gente ter encontros mensais. Então, assim, o que parece ser algo fácil, né? Encontros mensais. Dificílimo uma agenda dessas mulheres todas que trabalham, priorizar o encontro mensal com as amigas. Né? Então, virou meta. Né? Então, assim, mas traz a importância, acho que, dessa questão social também. E tem que ser, né? Porque acho que o dia a dia, principalmente numa cidade grande, ele é corrido. Ele é puxado, exaustivo. E se a gente não coloca como meta, a gente acaba não fazendo. Eu tinha muita mania de dizer sim pra tudo. E aí teve um momento que dizer sim pra tudo, ele te cansa. Ele te cansa, você tem ali o corpo pede pra parar. E o meu corpo pediu pra eu parar em novembro de 2023. E aí eu tive que parar, tive que ser internada e para descobrir algo que estava acontecendo comigo de tantos sims. E aí eu sei que para mulher é muito difícil dizer não em muitos momentos. Queria ouvir de vocês, quando vocês começaram a dizer não? Eu acho que nesse momento que você entra em estafa. Né? Então, acho que eu lembro de um dia que eu tive uma crise, assim, eu falei, não dá mais. Acho que foi bem um momento, eu falei, não dá. Porque é difícil mesmo a gente estabelecer limites, acho que até para essa herança cultural que a Lu falou, é esperado muita coisa. Né? Então, se você vem de uma história da sua família e você só vai agregando, né? Só vai colocando mais coisa no nosso pratinho e tem que fazer tudo com, sabe, 100%. Então, chega um momento que você pifa mesmo, né? Então, acho que é neste momento, e nesse momento eu cheguei a falar, olha, eu preciso me autoconhecer, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco mais do autoconhecimento, para mim é um pilar, assim, fundamental para a gente entender o que pra gente é importante, a gente tem que priorizar. Falar assim, olha, então neste momento, talvez eu não vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, né? Então a gente tem que estabelecer limites, eu acho que é fundamental, né? Infelizmente, esse dizer não, ele demora. Demora. Ele demora. Ele vem com a maturidade, ou ele vem quando você não tem mais a opção de falar o sim. Então, por exemplo, eu quando me tornei mãe, a hora que você se torna mãe, e eu demorei para me tornar mãe, né? Eu não fui mãe com mais de 35 anos. Então, eu fui obrigada a dizer não. Porque não dava para fazer tudo, né? E aí, hoje, olhando para trás, eu penso, nossa, eu podia ter falado mais nãos. E na minha profissão, eu sou obrigada a falar não. Porque eu não tô ali só para dar boa notícia. Eu tô ali para fazer o que é correto, né? E isso é o que mais dá trabalho para ensinar para as minhas colaboradoras, né? A dificuldade delas em falar não. E eu falo, você pode falar não. Tá certo falar não. Tudo bem, né? falar não, né? Tudo bem falar não. Então, na verdade, o não vem em diferentes momentos, né? O não profissional, ele veio antes, porque, obviamente, em função da área que eu trabalho, mas o pessoal, que muitas vezes também é onde te esgota, ele veio bem depois, né? Ele veio mais com a maturidade. Porque aquele não mais teórico do trabalho eu tive que aprender desde cedo. Que, aliás, foi algo que me causava muito estresse no começo da minha carreira. Porque eu queria agradar todo mundo. Então, eu sempre tentava...
E aí eu percebia que era impossível. Não importava o que eu fizesse, eu nunca conseguia agradar todo mundo. Isso me causava um desconforto, uma ansiedade. Até que você vai aprendendo, né? Que você não tá ali para agradar, você tá ali para fazer a coisa certa. E aí o não, ele fica mais natural. E mais confortável, né? Exatamente. E aí, voltando aqui, né, pro início da nossa conversa, que eu trouxe a questão da NR1, que agora apoia as questões de saúde mental, os dados da OMS, que mostram, né, como o Brasil tinha números bem preocupantes em termos de saúde. E aí a gente vai para violação dos direitos humanos entre pessoas, que reduz produtividade, engajamento e aumenta absenteísmo e turnover, né? São algumas das questões. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, como que as organizações podem e devem capacitar os gestores para que eles se sintam seguros e para que eles criem ambientes que são saudáveis e que vão impulsionar esses colaboradores a trazer criatividade e desempenho? Eu queria separar essa pergunta, Carol, porque eu acho que tem um papel do que é da empresa e o papel que são dos colaboradores, né? Perfeita. Eu acho que a empresa, sim, tem um papel, né? Que a gente fala até quando a gente muda a cultura organizacional, a gente tem que trabalhar entre pessoas, né? Pessoas, processos e ambiente, né? Entre esses 3 pilares. Quando a gente fala do ponto de vista, a empresa falando com os colaboradores, sim, ela tem que ter um ambiente para essas pessoas, então assim, que ali faz sentido ser uma empresa com comunicação aberta, uma comunicação não violenta, que as pessoas busquem entender o que são habilidades emocionais, inteligência emocional. Então assim, eu acho que tem que dar alguns recursos. Mas aí, colocando esse outro lado aí do lado dos colaboradores, eu acho que cabe ao colaborador entender, falar assim, sim, eu preciso aprender isto. Né? Então, acho que tem esse equilíbrio. Então, assim, aí vem a história do autoconhecimento. Porque eu também me via na carreira lá, quando eu era muito jovem, eu falei assim, que curso bobo que me colocaram. Né? Esse curso bobo hoje é um dos mais comentados hoje, né? Que são de habilidades emocionais. Inteligência emocional. Eu estava lá naquele curso bobo e que sorte eu tive dessa empresa oferecer esse tipo de treinamento quando eu estava no começo da minha carreira. Né? E hoje eu não vejo mais, tá? Então, sendo bem sincera, acho que as empresas têm diminuído muito esse tipo de treinamento quando você fala de habilidades soft skills, né? Os soft skills da pessoa. Então, acho que as pessoas têm que buscar. Né? Então, eu acho que, voltando para os 3 pilares, pessoas, acho que é isso. É um combinado entre a empresa pode fazer até um limite e o colaborador tem que fazer outro pedaço dele. Né? E aí, quando a gente fala de processos, aí sim, eu acho que a empresa tem um papel importante, que é reconhecer, né? Então, o processo é você criar processos processos estruturados. Então, o processo de reconhecimento, de remuneração, por exemplo, tem que reconhecer profissionais que estão alinhados com aquela cultura. Então, não adianta nada entregar e matar todo mundo no caminho, né? Que era muito comum lá atrás, né? Então, eu entreguei, a pessoa fez 200% da meta, que ótimo, mas morreu todo mundo no caminho ali, que ninguém quer trabalhar com essa pessoa não cria ambiente colaborativo, enfim. Então, acho que isso, o processo da empresa tem oportunidade, sim, para melhorar, para olhar, que são as avaliações de desempenho que a gente estava conversando outro dia. Né? Acho que tem muita coisa neste aspecto aí que pode melhorar. E o último é o ambiente. Né? Você tem um ambiente que é um ambiente, sim, aberto, colaborativo, que permita isso. Né? Então, acho que esse tripé que eu acho que acho que tem que promover esse tipo de coisa. É isso aí. Nossa, Cris, agora foi tão completa que fica difícil aqui, né, adicionar algo. Mas é isso, é dar a educação, né, para o líder. Então, você dá o conhecimento, mas depende da pessoa em aplicá-lo, né? Porque você pode falar o quanto você quiser que você tenha uma cultura, portas abertas, tudo. Mas se você não age daquela forma, ninguém vai acreditar. Eu posso colocar na teoria, no PowerPoint, o que eu quiser. O papel aceita tudo. Mas a hora do comportamento em si, do ambiente, aí é outra coisa, né? É o líder como modelo, né? Isso, o líder exatamente. como modelo. O líder tem que ser esse modelo para as pessoas entenderem como tem que ser replicado, né? Acho que é um pouco disso. Eu às vezes escuto isso. Nossa, mas a pessoa fala com você e não fala comigo. O funcionário, né? O próprio funcionário do líder. Falo, por que será? E as pessoas, elas esquecem que não existe a minha maneira de interagir. Existe você ler o teu interlocutor, né? E você entender, criar o ambiente que ele precisa. Porque o ambiente que você precisa é diferente do ambiente que você precisa.
né? Então, como que você cria isso para, de fato, ter essa cultura de escuta ativa, né? Porque a escuta ativa, o que que ela é? É você, de fato, deixar a pessoa à vontade, é você se colocar no... Como que você consegue ser ativo escutando? Eu acho que é se colocando no lugar do outro. É. Então, né, aí as coisas fluem. Não é fácil. Parece fácil falando, Não, né? mas não é nada fácil. Não, e eu acho muito curioso. Essa frase, se colocar no lugar do outro, eu tenho uma amiga que ela fala que essa frase não deveria existir. Porque é muito difícil você se colocar no lugar do outro, sendo que você não tem as experiências, Sim. as vivências, as bagagens, as dores e as delícias do outro. Então, a gente, por mais que faça um processo imaginativo muito forte, a gente não consegue. Então, eu acho que mais do que se colocar no lugar do outro, tem a pergunta que você pode fazer pro outro. Como você se sente? É. Eu acho que é julgar menos, Carol. Tudo acaba sendo também. Eu vejo muito isso, né? Sendo de RH, a pessoa já vem com aquele pré-julgamento. Então, qualquer que seja a situação que eu tenho na empresa, eu nunca escuto um lado só. Não existe isso para mim, na minha. Então, porque a pessoa vem com a história, por isso que aquela brincadeira, né, aquela frase que não é nem 8 nem 80, ela é muito verdadeira. Sim. A história ela sempre tá No no meio do né? caminho, né? Não, isso é, né, parece bobeira, mas ela é muito real. Então, eu acho que esse se colocar, você tem razão, Carol, mas esse se colocar no lugar do outro é muito mais do não julgar. Escuta sem julgar, né? Então, porque cada olho enxerga de um jeito. Isso é verdade. Eu acho que o tirar o julgamento que é o mais difícil, que é o que a gente ainda tá aprendendo Nossa. a fazer e a passos lentos, né? Sim. Mas a gente tá no caminho. Não, e se a gente tiver humildade, acho que o primeiro passo é a gente entender que o outro é diferente de você. Isso. Então, sempre escuto isso. Muitas vezes a gente conversa com as pessoas, elas estão porque elas partem do pressuposto que a outra deveria pensar como você. Né? Então, acho que se reconhecer que o outro é diferente já é um avanço. Eu fiz um curso uma vez de comunicação humanizada, e aí eles fizeram uma dinâmica que eu achei genial. Eles trouxeram vários objetos que não eram comuns para todo mundo, mas que eram objetos que eram a maioria deles de cultura japonesa, que faziam sentido na cultura japonesa porque eles estavam acostumados. E aí o exercício era muito legal porque era primeiro da observação de longe, então você olhava e escrevia o que você achava que era aquele objeto. Depois era da observação de perto, então você chegava perto, pegava, olhava, sentia cheiro, via se dava pra fazer algum barulho, tinha esse contato com o objeto. E aí depois eles explicavam o que eram os objetos. E aí, por exemplo, tinha um que era aquele sabonete de aço, Sei. que de longe eu pensei, putz, é de colocar pra segurar a porta. Quando eu cheguei perto, ele não era pesado. Falei, mas como é que segura uma porta? Não é pesado. E aí, quando ele explicou que era um sabonete de aço, eu falei, gente, eu jamais pensaria isso. Aí ele falou assim, tá vendo por que o óbvio não existe? Porque de longe parece uma coisa, de perto é outra, mas quando você tem o conhecimento é completamente diferente. E acho que é isso que tem acontecido, esse movimento que tem sido cada vez mais evolutivo dentro das companhias. Que todo mundo entendendo que não é óbvio, que entender o outro não é trivial. E que a conversa, ela precisa de dedicação, né? Não é tipo, eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. E aí, quando a gente fala, né, sobre essas conversas, sobre esses momentos, as empresas têm programas que são estruturados e são pensados para prevenção, para saúde, para bem-estar. E a gente já sabe que preparar o gestor para criar esse ambiente também é importante. E aí, numa sessão de mentoria, muitas vezes esse assunto pode ser abordado. E sei que a Cris é uma das nossas mentoras na Top to You. E queria te ouvir, Cris, e te convidá-lo para complementar. Como que esse tema, né, de autocuidado, saúde, bem-estar, ele pode ser abordado e ajudar a profissionais a se desenvolverem e terem programas que sejam proativos de cuidado, de saúde e bem-estar? Eu acho que a mentoria é um espaço muito interessante, que é o espaço 1 a 1, né? Então, você está naquele espaço ouvindo, com essa escuta ativa, ouvindo o outro.
Mas muitas das conversas que eu tive, né, nessa oportunidade de estar na Top to You, nem sempre as pessoas têm essa consciência, né? Então eu recebo, é muito comum nas mulheres me procurarem na plataforma, né, por me verem, né, como, enfim, pares ali. E eu vejo a recorrência é muito de trazer, falar assim, eu estou sobrecarregada, eu não estou conseguindo priorizar, não estou conseguindo colocar. E aí eu sempre gosto de deixar essa sementinha, né? De quanto você está se conhecendo, quantos não você está falando. E a pessoa, assim, é quase um startzinho para que tenha essa consciência de que sim, algumas coisas podem ser diferentes. Né? Porque talvez até ali nessa trajetória, nessa correria que você está da sua carreira, tem que entregar tanta coisa que você não para pensar. Né? Então essa mentoria ela é muito importante, porque assim, é um momento que você para olhar para você, com a ajuda do outro, né, olhando para você. Então, assim, é muito gostoso, né? Acho que quando a pessoa sai e fala, nossa, eu saí daqui diferente do que entrei. Que é justamente o objetivo da pessoa que fala, poxa, não é só do ponto de vista que as pessoas, muitas vezes a gente olha e fala, como eu vou melhorar aqui meu desempenho? Né? Desempenho querem dicas de trabalho mesmo. Então, como eu construo uma área assim, como eu faço, né? Acho que. E aí a conversa vai e fala, você já entendeu que tem outras coisas que estão orbitando? Que não são só sobre. Você está me perguntando aqui de como melhorar, estruturar uma área de inovação, por exemplo. Não é só sobre isso. Com quem você tem dialogado, como você está se sentindo, como. Então, tem outras coisas que a gente traz à luz quando a gente está nessas conversas. Quer complementar, Lu? Não, acho que está na hora de eu fazer mentoria. Tá vendo? Com isso a gente pode te ajudar, né? Exatamente. E aí, meninas, uma coisa que antes eu separava, mas que não tem como separar, vida pessoal e vida profissional. A gente tem vida, né? E aí, um filme que ilustra muito bem isso é o Divertidamente. O 1 e o 2, embora ele mostre ali a Hailey quando criança e quando adolescente, vai acrescentando algumas emoções que nós também temos, né? E na ótica do protagonista, isso vai se reorganizando. Se vocês pudessem definir o Divertidamente que tem predominado nas organizações, qual seria na opinião de vocês? Ansiedade. Aquele jeito frenético dela é demais. É demais. Não tenho dúvida. A incerteza, né? Ela traz muita ansiedade. A gente vive num mundo incerto, né? Mudança a todo momento. Então, certamente ansiedade. Não, é ansiedade, claro. E aí eu queria trazer até um gráfico, que é difícil fazer gráfico em podcast, mas enfim, que é aquele IERX, eu anotei aqui, Dodson, acho que é isso o nome, que fala que é um gráfico que fala sobre estresse e desempenho, né? Até pra gente lembrar que momento que a gente cai nessa ansiedade louca, né? Se a gente imaginar que esse gráfico aqui no eixo X, a gente está falando aqui do estresse e aqui o desempenho, imagina que você tem uma curva U ao contrário. Né? Então, quando você começa aqui sem estresse também, você tá ali procrastinando, sabe? Não tem que entregar, deixa que eu faço para amanhã, sabe? Então, você tem que ter uma dose de estresse que é saudável, né? Até a gente fala, que estresse é ruim. Não, estresse não é ruim, gente. Estresse demasiado é ruim, né? Mas o estresse você te leva a fazer coisas, né? Então te leva a entregar coisas, a estudar, a procurar, a ver como você pode ser melhor. Então, agora o difícil é acertar essa dose, né? Que eu acho que é isso que todo mundo tá buscando. Porque sim, você tem que ter esse tanto de estresse para te levar então nessa curva U que é aqui em cima. Né? Então você vai então o estresse é ótimo, que bom, tô lá performando no pico, né? Ele te impulsiona, né? Então ótimo. O que acontece, que é o que tá levando para ansiedade de todo mundo, que esse estresse passou do limite. Né? E aí as pessoas acham que botar mais pressão, aumentar mais a meta, colocar metas irreais, vão levar as pessoas a desempenhar mais. Não vão. Então, isso é um estudo, esse estudo é um estudo antigo, que ainda continua sendo válido até hoje, justamente por isso. Então, aí o que acontece na curva de cá é o burnout, a ansiedade. Então, assim, é o momento que eu falo assim, eu tô me sentindo tão pressionada, que eu não desempenho mais. Né? Então, por isso que você vê essa queda de desempenho, que você passou desse ponto e a ansiedade aí bombando. Do ponto saudável, né? Do ponto saudável, exatamente. E quando a gente pensa no tempo livre, né? A gente acabou de falar do estresse, mas a gente também tem momentos justamente para liberar ali todo o nosso estresse, descontrair, relaxar. O que vocês fazem no tempo livre de vocês, pensando tanto em lazer quanto em ócio mesmo, ócio criativo? Bom, esse aparelhinho, né? Pequenininho que tá o tempo inteiro com a gente, ele acaba sendo um momento de distração também, né? Olhando
bobeiras mesmo, né? E, e outra grande parte que eu acho que acaba sendo inevitável, eu acabei falando várias vezes disso, mas é criar memória com meu filho, né? Então, é muito do tempo. A gente já tem uma agenda tão corrida, né? Porque é o que a Cris falou, é trabalho, é ser a esposa, tem que fazer ginástica para a saúde, não, né? E aí, tanta coisa que o pouco que sobra, então tem que dividir entre as amigas, que é sensacional, que também é legal, né? É. Final de semana só com as amigas, nossa, vai revive, né? Dá uma a alma, nossa, fica limpinha. Mas criar memórias com a família. Então, a gente está sempre tentando fazer alguma coisa. Eu quero lá na frente que meu filho fale: olha, não, minha mãe fazia isso comigo. Nossa, meus pais faziam isso comigo. Nossa, eu fazia isso. Então, isso é uma coisa que eu acabo dedicando nesse tempo livre. Que delícia. E eu, no tempo livre, adoro ir para o interior, né? Que é onde essa casa aí que passamos esse final de semana maravilhoso, mas assim, é uma desconexão total. A gente fica brincando lá que é fazer o grounding, né? Tem que botar o pé na grama. Né? Então, botar o pé na grama, não ter hora para nada, poder relaxar, estar com as meninas, estar com o marido, né? Com a família, com os amigos. Isso que eu gosto de fazer. Apreciar o silêncio. Lá foi apreciar, maravilhoso. exatamente. Na hora que eu cheguei lá, eu falei, nossa, coisa diferente. A hora que a gente chegou, né? Então, você Foi dá um silêncio diferente. E aí, trazendo um pouco isso para neurociências, assim, você falou um pouco da criatividade, que o ócio criativo é comprovado, né? Sim. Então, a gente tem duas redes no nosso cérebro, né? Que é uma rede que eles falam que é orientada a tarefas. Então, se uma rede está ligada, a outra não está. Então, é importante saber disso. Então, se eu estou no modo, vou trabalhar, vou estudar, está lá, que chama, até anotei aqui, Task Positive Network, que é a rede de tarefas. Então, eu estou lá super operando, fazendo, trabalhando, não sei o que, rarará. Eu só entro na outra rede quando eu desligo. Né? A outra rede, que é a rede que eles falam rede padrão, que é quando você está divagando, você está brisando, né? Como minhas filhas falam assim, está brisando para você ativar, acho que essa criatividade, você permitir novas sinapses, você fazer a consolidação da memória. Então, é super importante. Então, também era algo que a gente fala assim, que imagina, fazer nada. Tinha até essa onda do nadismo, né? Esse pessoal não quer fazer nada. Gente, como é importante você fazer. Quantas vezes você não teve ideia de projetos no banheiro, tomando banho? É justamente Sempre. é justamente esse momento que você fala assim, eu não tô lá, porque você tá lá trabalhando, tem que fazer. Aí você vai pro banho, você começa lá a pensar no shampoo e tal. Quando você viu, você fala, nossa, pode ser diferente. Olha, tem uma sacada diferente justamente quando você tá nesse modo que você tá divagando aí. Eu já percebi isso comigo, sempre acontece. Teve um dia recentemente que, não sei o que aconteceu, que eu tava com um bloqueio criativo e falei, gente, não tô conseguindo começar um texto. Aí eu saí do meu quarto e fui desci. Aí a minha mãe falou, mas por que você vai descer? Eu falei, mãe, porque eu não tô conseguindo pensar aqui. E se eu continuar nesse ambiente, eu não vou pensar. Eu vou continuar me irritando porque não tá saindo nada. E aí eu desci, sentei, tava conversando com uma vizinha. Sabe os 5 minutinhos do café? Foi ali no home office. Desci, tava conversando com a minha vizinha. Falei, cara, é isso? Ela o quê? Falei, preciso subir agora. Que legal. Acabei de pensar no texto, no jeito de começar aqui, não sei o quê. Subi, aí voltei, já fui pro computador. Minha mãe falou, o que aconteceu? Falei, agora eu consigo fazer o texto. Que maravilhoso. Porque a gente não percebe que é nesse momento que a gente não tá pensando sobre isso que vem as boas ideias. Que vem o start, né? Pra gente conseguir desempenhar uma atividade. Lembrei disso agora. Bom. E aí, a gente sabe também, pessoal, que sucesso é muito particular, né? Cada um tem a sua perspectiva e a sua percepção do que é sucesso. O que pra vocês é sucesso e o que vocês esperam deixar como legado? É uma pergunta difícil. Eu tô refletindo sobre essa pergunta. Assim, para mim, o sucesso é estar bem, né? Então, acho que eu sempre tive uma preocupação muito grande com a ética, com tratar bem as pessoas ao meu lado. Então, eu sabia que eu estava, né? Até hoje eu não estou numa grande corporação mais. Mas no momento que eu estava nessas grandes corporações, eu estava lá, era um crachá, né? Que a gente ficava brincando. Isso não me dava direito de ser desrespeitosa, de tratar mal, de ser grossa. Então, a minha preocupação foi muito de ter. Então, para mim, o sucesso é as pessoas hoje falarem comigo. Ai, que legal, daquele tempo. Então, para mim, isso é uma conquista, assim, de
de ter esses laços de amizade, quantos amigos temos, né, do ambiente corporativo, que eu fico super feliz. Acho que para mim essa é a meta de sucesso. E legado para minhas filhas, né? Então, assim, eu acho que todo esse estudo de conhecer mais, acho que eu sou muito como a Lu aí. As meninas me impulsionaram muito, falaram assim, poxa, como que é educação? Como que a gente educa meninas para esse mundo? Então, para mim, meu legado é justamente dar uma base boa para elas, assim, e vê-las, assim, serem felizes do jeito delas. Mas é difícil, eu vou te falar que é difícil, que assim, eu estudei muito e ainda me sinto ainda incapaz, assim, sabe? Muitas vezes eu falo, nossa, será que é por aqui? Será que é por lá? Então a gente fica muito nessa dúvida, mas acho que a gente tentando fazer o melhor possível, né? Então acho que essa é a visão. Curiosamente, eu estava lendo ontem sobre sucesso, né? E versus felicidade. E eu cheguei à conclusão que é isso, é ser feliz. Sucesso é ser feliz. Seja porque você foi realizado, né, teve uma realização profissional, seja porque você construiu uma família estruturada, seja porque você tem muitos amigos. Então, acho que a felicidade para mim é sucesso. Eu sempre penso nisso. Quero chegar lá na frente, né, velhinha, olhar para trás e falar, eu fui uma pessoa feliz? E eu tenho muito receio da resposta, porque eu quero muito que ela seja que sim, eu fui muito feliz. Olhando agora, eu me sinto feliz. E felicidade envolve tudo, bens materiais e sentimento, né? Então, sucesso é essa busca pela felicidade. E o legado é isso aí, né, Cris? É o que a gente deixa para os nossos filhos. E eu pensei também nisso outro dia. Eu falei, eu quero ser uma pessoa que deixa saudades. Seja porque eu era uma amiga muito legal, porque eu fui uma mãe muito carinhosa, porque eu fui um RH muito justo e correto. Quero ser aquela pessoa que as pessoas lembram e sentem falta. Exatamente, sintam saudades de mim. Ai, que delícia. Adorei essas definições. Meninas, o bate-papo tá incrível, mas a gente tá caminhando para os minutos finais. E antes de fazer as últimas perguntas, vocês gostaram? Nossa, amei. Foi muito legal. Divertido, muito gostoso. Muito bom. Eu fiz aqui várias perguntas, né? A gente passou por vários temas, principalmente da trajetória, gostos pessoais e profissionais. E antes da gente encerrar, eu queria que vocês compartilhassem uma curiosidade que as pessoas não vão encontrar no LinkedIn, não vão encontrar no Instagram, só quem assistir esse podcast vai saber. Então agora é o momento da revelação. Não, eu acho que assim, uma curiosidade minha é que eu acho que essa curiosidade de conhecer o ser humano, saber como podemos ser melhores como líderes, como pessoas, como mães, como, né, acho que todos os papéis que a gente orbita. Eu estou estudando graduação de psicologia, estou quase me formando, no começo do ano que vem eu me formo, justamente nessa busca de quase uma transição de carreira mesmo, né, de pensar para frente, falar assim, como eu posso ajudar, né, ajudar essas pessoas, apoiar essas pessoas a se autoconhecerem, né, a fazer essa jornada, porque é individual, você tem que buscar isso você mesmo, né, mas acho que sabendo que tem esse apoio faz muita diferença no processo. Legal. E eu também pretendo, com essa coisa diferente aqui, ter talvez uma segunda carreira no futuro. Eu adoro moda. Gosto muito de moda, então eu acabo olhando muito quais são as tendências. Moda é muito comportamento, né? Então, é muito curioso agora, principalmente, eu olho e falo, nossa, mas eu usava isso aqui nos anos 2000, voltou, tá exatamente igual. Que, afinal de contas, nos anos 2000 faz 25 anos, tá, Cris? A moda é fixa, né? Exatamente. E eu adoro moda, então, e é muito legal. Uma das coisas, às vezes, que eu faço no meu tempo livre, já fiz isso umas 3 vezes, de literalmente ajudar a compor, sem estudo, né? Só pelo gosto mesmo que eu tenho, pela experiência de ajudar amigas a montarem um novo guarda-roupa. Mudei de profissão, qual que é o meu novo guarda-roupa? Eu quero agora passar tal imagem. E aí eu vou junto com elas e compro e descarto o que não tem mais a ver com a imagem e ajudo a construir uma nova imagem. Então, preciso de estudo para isso, ainda não tenho. Mas eu espero que um dia eu consiga... Nos mantenha atualizados, viu? As amigas já podem contar com esse serviço. De graça. Ai, que delícia.
Dentro de casa eu tenho uma, que a minha irmã, ela é formada em negócios da moda. E ela também sempre gostou de olhar para tendência. A minha mãe também, minha mãe fez. Ela é educadora, mas também fez um pouco de artes plásticas. Que E legal. também tem essa paixão. E elas trocam muito. Ai, que legal. Então, vira e mexe, eu peço consultoria para elas. Eu falo, viu? Tem como dar uma olhadinha aqui? Isso é muito importante. E quero convidá-las para deixarem uma mensagem final também. A minha mensagem final aqui é sobre autocompaixão. É que eu acho que muitas vezes a gente não é gentil com a gente mesmo, né? Então, assim, quantas vezes você fala assim, se eu falar assim, você falando de tal, é burro. É uma coisa inadmissível no nosso ambiente pensar e falar nisso. Mas quantas vezes você já chamou de burra, que eu fiz isso aqui errado. Então, a autocompaixão, ela é muito importante quando a gente está falando da história da saúde mental, para diminuir essa autocrítica, né? Então, seja gentil. Eu falei, errei, como todo mundo erra. Então, assim, você não falaria isso para alguém, né? Então, não fale para você. Né? Acho que esse é algo que é importante, porque a gente vê que acho que a saúde mental também está ligada muito a uma... Você cria uma expectativa que tem que ser atingida e você criou, não foi alguém que criou. Então, muitas vezes você criou e você não atinge, você fica nessa busca de chegar nessa perfeição e você não permite que você não possa chegar. Então, você cria esse ciclo inatingível. Né? Então, seja gentil, reconheça as suas conquistas, se parabenize, sabe? Beijinho no ombro, é isso, assim, sabe? Poxa, que legal, eu fiz isso hoje, que bacana. Então, acho que isso é algo importante para a saúde mental. Obrigada, Cris. E a gente não combinou, mas eu tinha pensado em autoconhecimento, que acaba levando a uma autocompaixão, né? Total. Quando você se conhece, quando você se permite sentir, você se permite, você se perdoa, né? E a vida fica mais leve. Super difícil, mas se todo mundo dedicasse um pouquinho de tempo a parar e pensar, né, a se autoconhecer mesmo, acho que a vida ia ficar mais fácil para todo mundo, para a própria pessoa e para os que convivem com ela, né? Então, ao redor, né? tornaria a vida em sociedade mais fácil. Isso não estava no roteiro, mas já que vocês trouxeram palavras que estão muito próximas e intimamente ligadas, acredito eu, e aí como uma curiosa, eu queria que vocês dessem uma dica para quem nos ouve ou nos assiste, mas que não sabe por onde começar esse autocuidado, essa autocompaixão, esse autoconhecimento. Que dica de ouro vocês dariam para essa pessoa? Eu acho que a minha dica de ouro é se olhar. Perceba seus sentimentos. Então, a gente tem visto muito que as pessoas não sabem nomear emoções, por exemplo. Então, acho que para mim a primeira dica então, assim, perceba você numa reunião. Quando você está numa reunião, você está nervosa, você está puto, você está com raiva daquela pessoa falou aquele negócio que não... Então, comece a se perceber, né, em cada momento. Então, o que te gera? Quais são os gatilhos, né? Que a gente fala assim, quais são os gatilhos que fazem você ser diferente? Então, acho que esse é o primeiro... a primeira dica, porque vai te levar a autoconhecimento enfim, a autocompaixão. Na verdade, Cris, essa é a dica. A dica. E muitas vezes, essa percepção, ela é física, tá? Então, que é o que você falou, o gatilho, né? Às vezes, se você parar para se perceber 1 minuto, às vezes você pode estar com taquicardia, pode estar com a mão suando, agitada, ou, né? Então, assim... Impaciente. Quando a gente começa a se conhecer, você, inclusive, consegue evitar a chegar no pico do estresse. Eu já percebo quando algo... Porque é físico, muitas vezes é físico. Então, quando você se conhece, você consegue até... Que aí a gente acabou não falando, não foi um tema, mas que pode ser outro tema, Carol. É a prevenção de tudo isso, né? Porque aqui a gente falou muito de como a gente reage, o que a gente faz. Mas, assim, a hora que você consegue trabalhar um passo antes, né? É a prevenção. A hora que você se conhece, você até consegue evitar com que muitas... Que chegue nesse pico, né? Exatamente. Perfeito, meninas. Quero agradecer demais a participação de vocês. Acho que foi um bate-papo riquíssimo. Inclusive, uma pena que ele tenha momento para acabar, mas ele continua nas nossas redes. Então, a ideia é trazer aqui os insights iniciais, mas te convidar, você que ficou conosco até aqui, a continuar essa conversa. Deixe seu comentário, sua experiência, perspectiva, pergunta e dicas de outros temas que vocês querem ver aqui no nosso bate-papo.
A gente trouxe como pano de fundo a NR1, que balizou aqui um pouco da nossa discussão, que foi focada em autocuidado, em saúde mental, bem-estar, porque é algo que hoje já faz parte do dia a dia das empresas, mas que talvez ainda não esteja na intensidade adequada para trazer o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, que é essencial para garantir o nosso engajamento, os nossos desempenhos, o nosso dia a dia. E para ajudar nesse tipo de programa, a Top Tio conta com profissionais como a Cris, que são mentores, que disponibilizam o seu tempo para poder te ajudar a enxergar com mais clareza aquilo que está no nosso ponto cego quando a gente está enfrentando um desafio. Então fica aqui o meu convite para que vocês nos sigam nas redes sociais, deixe seus compartilhamentos, seus insights aqui conosco. É sempre um prazer. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.